Abra as vossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo de número 3, versículo 27 em diante. Provérbios, capítulo 3, verso 27 em diante. Glória a Deus. Amém? Amém. Diz assim: não deixes de fazer o bem a quem necessita, estando em condições de fazê-lo. Não digas ao teu próximo: vai, volta amanhã, que te darei, se já o tens contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois que habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem causa, se não te fez nenhum mal. Não tenhas inveja do homem violento, e nem escolhas nenhum dos seus caminhos. Só Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, em cuja presença aqui estamos, fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a tua voz. Tu conheces as minhas limitações, mas eu conheço a sua grandeza e o seu poder. Opera segundo elas, porque sem ti nada sou, nada tenho e nada posso. Mas contigo sou, tenho e posso tudo aquilo que a tua palavra diz que sou, que tenho e que posso, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos? Amados, o capítulo 3 de Provérbios, o título do capítulo 3 diz conselhos da sabedoria, ou seja, conselhos sábios que a sabedoria nos dá. Então tem muitos outros conselhos no capítulo 3, mas Deus me levou a esses versículos que nós lemos, e dentro desses versículos que nós lemos, eu dei um tema, o que eu vou trazer nessa noite: 5 conselhos de um sábio que te farão ser sábio. Então tem mais conselho no capítulo 3, mas eu peguei 5 aqui para nós meditarmos, porque não temos tempo para pregar todo o capítulo. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, o primeiro conselho aqui está no verso 27, diz assim: não deixes de fazer o bem a quem necessita, estando em condições de fazê-lo. O primeiro conselho aqui, sábio, que te fará uma pessoa sábia, é que nós não podemos deixar de fazer o bem a quem precisa, ainda mais quando temos condição de fazê-lo. Ou seja, tem coisas, irmãos, que às vezes pode acontecer de você não ter para dar, não ter para fazer. Então, você está livre. Mas se você tem condições de fazer, a Bíblia nos ensina que nós não podemos deixar, amado, de fazer o bem a quem está necessitado. Se estamos em condições de fazê-lo, porque isto é bíblico. Nós temos que fazer o bem para quem precisa. E a Bíblia nos dá muitos exemplos sobre isso. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Olha o que a Bíblia diz. Hebreus 13, 16. Diz assim a palavra do Eterno: mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Olha o que a Bíblia diz em Tiago,
capítulo de número 2, versículo de número 14 em diante. Diz assim: que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé, se não tiver obras? Porventura, essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus, tiverem falta de mantimento cotidiano, mantimento do dia a dia, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, em si é morta. Ou seja, é aquela história: eu não quero dar, eu não quero fazer. Deus diz para a pessoa: ó, vai lá, vai dar tudo certo. Deus vai te abençoar, você vai ter o que comer, você vai ter o que vestir, porque eu não quero fazer. Entendeu? Quando eu era pastor itinerante, pregador itinerante, no começo do meu ministério, no começo, que depois eu não fiquei bobo também não, mas no começo eu era muito bobinho, no começo. Eu pregava nas igrejas, eles perguntavam: quanto o senhor cobra? Não cobro nada. E eles levavam sério isso. Quando eu falava nada, ele dizia: bom, não dá nada para ele não cobra nada. Depois eu entendi que também cobrar não era certo, mas pelo menos eu dizia depois, por último, né? Teve um momento que eu cobrava e acabei errando nisso, mas depois chegou um momento que eu aprendi, daí: quanto o senhor cobra? Não, eu não cobro, mas eu preciso de uma oferta de amor para abençoar o meu ministério. Quanto que é a oferta? Não, a oferta é segundo a capacidade de vocês. O que vocês puderem fazer por mim, Deus vai abençoar vocês. Mas, quando eu dizia nada, que na verdade eu precisava era de tudo. Tudo que eles pudessem fazer por mim, eu estava precisando. Eles acabavam o culto, eu pregava, o céu abria, a glória manifestava. Eles batiam nas minhas costas e diziam: ô filho, vai na bênção, Deus vai te abençoar por aí. Fica tranquilo que tudo que você precisa, Deus vai prover para você. Mas eles não proviam nada. Entendeu? Isso aí é errado. Então, meu Deus, essas motos gosto de passar na hora do culto. Então, amados, quando você tem a oportunidade de fazer o bem, faça. Faça. Às vezes alguém não entende porque eu quero abençoar um pregador quando vem aqui, eu quero honrar. É porque eu já vivi isso na pele, irmãos. Eu já vivi isso na pele. Então, nós não podemos deixar de fazer o bem se nós temos condições de fazer. Porque Deus vai honrar a gente. Deus se agrada dessas coisas e Deus vai nos abençoar. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, diz que para nós nunca deixar de fazer o bem para quem precisa. Em Jeremias, se você quiser acompanhar, acompanhe, hoje é noite de estudo. Jeremias, capítulo 4, versículo 22. Vou aproveitar para pregar bastante hoje, que fazia tempo que eu não via a Lígia no culto de ensino. Estou brincando, você sabe que eu te amo. Você sabe que eu te amo. Ó, 4:22, Jeremias 4:22. Deveras o meu povo é insensato, já não me conhece, são filhos obstusos e não entendidos, são sábios para fazer o mal, mas não sabem fazer o bem. Nós temos que cuidar, irmãos, para a gente não ficar aquela pessoa que não sabe fazer o bem. Tipo, cada um por si, todo mundo se vira, cada um, entendeu? Então isso não agrada a Deus, e nós temos que aprender a fazer o bem. O bem. Alguém pode pensar que às vezes eu posso ser um pouco bobo, porque eu quero fazer o bem para todo mundo, quero ajudar todo mundo, mas eu só colhi com isso. Eu só fui beneficiado com isso no decorrer da minha vida. Eu tenho um caso, poderia citar muitos, mas eu tenho um caso que é a maior prova, irmãos, que você fazendo o bem, você não perde nada com isso, você ainda colhe o bem depois. Eu trabalhava
num posto de gasolina. Eu era gerente nesse posto de gasolina, ganhava muito bem. E daí, nos finais de semana, quando eu tinha uma folga, eu ia numa cidadezinha pregar, que eu gostava de pregar. Nessa época eu estava nesse posto. E eu ia numa cidade chamada Não Me Toque. E nessa cidade tinha um jovem pastor lá começando o ministério dele. Eu acho que ele tinha uns 20 anos de idade por aí. E a esposa dele 16, 17 anos de idade. Era filho de pastor e mandaram para o campo. Tinha recém-casado, estava no campo. E a cidade era pequenininha, a igreja estava no começo. E toda vez que eu ia lá, além de eu não cobrar nada, não querer nada da igreja, eu levava para abençoar. Tinha vez que eu chegava lá e fazia... Nós chamamos lá no sul de rancho, que é a compra. Eu ia no mercado fazer um rancho para eles. Um dia eu cheguei lá e eles estavam numa prova terrível. Isso o próprio pastor já contou várias vezes, esse pastor já contou várias vezes isso. E eles estavam numa prova terrível, eu cheguei lá e fiz um rancho para eles e ainda compramos carne e fizemos um churrasco. Pensa na felicidade do gaúcho. E passou-se os anos, muitas vezes eu ajudei eles no começo. Passou-se os anos, ele foi continuando crescendo no ministério, como pastor local e eu, itinerante. Virei itinerante. E, vamos dizer assim, quase 20 anos depois, ou 20 anos depois, eu passei por um processo difícil. Eu enfrentei um divórcio. E muitos pastores que vamos dizer que eram amigos meus, vieram as costas para mim, por causa disso. E eu fiquei assim até pensando que talvez fosse o fim do meu ministério. Só que esse pastorzinho da igrejinha lá, agora ele era pastor presidente de campo. Agora ele era pastor de uma sede da Assembleia de Deus. Na época era uma congregação. Ele assumiu uma congregaçãozinha numa cidadezinha. Agora ele era presidente de um campo, com várias igrejas ligadas a ele, e ele presidente. E não é pouca coisa, irmãos. Para você ter uma ideia, tem milhares de igrejas no Rio Grande do Sul, da Assembleia de Deus, mas só tem 200 sedes. Tem milhares de igrejas, mas só 200 sedes. E ele era pastor presidente de uma sede. E quando ele soube do que estava acontecendo comigo, ele disse: Leandro, vem para cá. Vem para cá. Se liga comigo aqui, você vai ficar comigo aqui, eu te dou carta, te apresentando, e você vai representar a nossa igreja. Ou seja, os que, entre aspas, eram amigos vieram às costas, mas alguém que eu fiz o bem lá atrás, agora estava ali para fazer o bem para mim. Entendeu? Para fazer o bem para mim. E ele me deu carta do campo para mim, e eu continuei a minha jornada, estou aqui em pé até hoje. Entendeu? Mas se não fosse esse pastorzinho que depois virou pastor presidente, entendeu? Se eu tenho a oportunidade de fazer, e vou lá e me faço de cego, não estou vendo nada, e não ajudo, pois o que eu fiz eles não esqueceram. Tem gente que esquece, mas tem gente que não esquece. Entendeu? Então, não deixe de fazer o bem se você tem condições de fazer. É o primeiro conselho de um sábio que te fará um sábio. Segundo conselho, amado, de um sábio que te fará ser sábio. A Bíblia diz no versículo 28, não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, que te darei, se já temos contigo, se já está com você. Eu quero dizer para você aqui o seguinte: não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Tanto em questão do bem, tanto em questão de fazer algo que é importante hoje, não deixe para fazer amanhã o que você já tem a oportunidade de fazer hoje. E até em questão também, amados, de pagar alguém ou de ajudar alguém, não deixe para amanhã se você pode fazer hoje.
Porque o amanhã a gente não sabe o que pode acontecer. Às vezes até, amados, em relação ao bem. Você até pensou em fazer o bem, mas você pensou, amanhã eu vou ver o que eu faço. Até amanhã você já mudou de ideia e não faz mais nada. Entendeu? Então não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Porque isso, amados, não é correto. Eu trabalhava com... Hoje estou contando várias coisas. Eu trabalhava com esse homem no posto de gasolina, o dono do posto. Eu tinha uma... Nossa, eu ficava doido, gente. Ele tinha uma mania de deixar sempre para depois. E eu era responsável pelo caixa também do posto. E chegava alguém lá para cobrar um... Foi lá um encanador, arrumou um cano para ele. E a gente sabe que se as pessoas trabalham, precisa. Quebrou um cano na casa dele lá, o encanador foi lá, cobrou o cano, R$50. Passou no posto para cobrar, ele dizia assim, ó, pro canal, passa 6 horas da tarde. Ficou dinheiro lá. E o pior é que eu tinha que mentir. Porque ele dizia para mim, ó, se eu perguntar se tem dinheiro, nunca tem. Tem dinheiro no caixa, Renan? Tinha 8, 10 mil no caixa. E o camarada só precisava de R$50. E às vezes a pessoa vinha às 6 horas da tarde, ele se escapava e não dava lá. Daí a pessoa vinha, ele mandou passar aí. Pois é, mas ele não está aqui agora. E sem ele autorizar, eu não posso dar. Daí a pessoa tinha que vir assim no outro dia. Então tem pessoa que fica judiando dos outros, irmãos. Não deixe de fazer hoje o que você pode. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Entendeu? Às vezes você vai deixar para amanhã. E amanhã você já não faz mais, ou amanhã, talvez você nem está aqui para fazer, e talvez é o que faltava para assinar o seu passaporte para a vida eterna, a última coisa boa que você fizesse, e você ainda na última hora ainda fez o ruim ainda. Entendeu? Então não deixe para amanhã. Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo 4. Vamos lá na palavra de Deus, que diz a palavra de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 13 e 14. Diz assim, ó. E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida, sois um vapor que aparece por um pouco e logo desvanece. Ou seja, a gente não sabe o dia de amanhã. Você pode deitar e não acordar. A verdade é essa. Então, se você tem a oportunidade de fazer, faça. O presidente desse ministério, eu lembrei agora, pastor Otaviano Terra, fundador do ministério, pai do apóstolo, ele tinha o vice dele, que é o pastor Júlio Solivão, que hoje é pastor em Itapejara, e ele estava pressentindo que estava chegando a hora dele. E ele sempre ajudava o pastor Júlio Solivão. Hoje o pastor Júlio Solivão, graças a Deus, tem uma vida bem abençoada, bem próspera, mas na época tinha alguma dificuldade. E ele disse para a esposa dele, eu tenho que fazer uma compra para o Solivão. E ele não estava bem aquele dia. E ele disse, não, deixa para amanhã. Não, eu preciso fazer a compra hoje. Não sei se amanhã eu vou fazer. Bem assim. E ele foi lá, fez uma compra para o Solivão, mandou entregar. E naquele dia ele partiu. Está entendendo? Ele pressentiu. Estava chegando a hora e ele precisava fazer agora, porque amanhã talvez ele não ia poder fazer. Então são as coisas, irmãos. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. E não só em relação, às vezes, o bem, ou alguma coisa que você precisa fazer. Precisa resolver. Resolva hoje. Não fica empurrando para amanhã, porque amanhã você não sabe. Entendeu? O amanhã não pertence a nós. Vamos viver o hoje, se eu posso fazer hoje, eu vou fazer hoje. Entendeu?
Número 3. Terceiro conselho de um sábio que te farão ser sábio. Versículo 29. Diz assim: não maquines o mal contra o teu próximo, pois que habita contigo confiadamente. Ou seja, que confia em você. O terceiro conselho de um sábio que te farão ser sábio: não planeje jamais o mal contra o teu próximo. Tem pessoas, irmãos, que a gente sabe que elas maquinam mal. E não precisa, irmãos, e não precisa nem ser uma pessoa do diabo. Pode ser, às vezes, um crente. Quer que eu te cite um exemplo? Tem um monte. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 14 e 15. Eu nem vou ler, vou citar para você, mas marca aí, pode ler. Davi, quando ele maquina como se livrar de Urias. Como que ele vai se livrar de Urias para ficar com Batseba. E ele escreve uma carta. E na carta estava escrito que ele vai colocar o homem na frente do campo de batalha, do fronte mais forte. E quando o exército viesse, era para recuar e deixar ele lá. Para morrer. Maquinou, deu a carta na mão do homem e o homem levou a carta. Por que é um conselho para você nunca maquinar o mal contra o teu próximo? Porque todo mal que você planejar, um dia vai vir a consequência desse mal para a sua vida. Davi ficou impune, era o homem segundo o coração de Deus. Não ficou impune e pagou por esse pecado depois. Então, amados, não maquine o mal contra ninguém. Não planeje o mal contra ninguém. Por quê? Porque Deus está vendo, Deus está com os olhos contemplando. Davi fez. Olha que o homem era tão fiel, esse Urias, que eu confesso para você que eu ia dar uma abridinha na carta e ia dar uma lida. Eu não ia aguentar, irmãos. Eu ia dar uma olhadinha naquela carta lá. Imagina se ele olha a carta e está lá escrito que é a morte dele. E se ele pega essa carta, né, e ainda mostra para os outros ainda. Entendeu? Ia arrumar uma complicação na hora já para Davi. Mas ele não viu. Mas Deus viu. Deus viu. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 12, versículo de número 20. No coração dos que maquinam o mal há engano, mas os que aconselham a paz têm alegria. No coração daquele que maquina o mal tem engano, mas daquele que aconselha a paz, amados, tem alegria. Então, a gente sabe, irmãos, que tem gente que maquina mesmo. Mas eu vou dizer para você, eu prefiro ser a vítima do que aquele que maquina contra o outro. Entendeu? Às vezes as pessoas se aproximam da gente maquinando alguma coisa, só esperando uma oportunidade, mas não importa. O que importa é que Deus está vendo. O que importa é que quem vai ter que prestar conta vai ser a pessoa, mas você jamais maquine o mal contra ninguém. Ainda que essa pessoa te faça o mal, não maquine uma forma de prejudicá-la. Não maquine. Entendeu? Deixa na mão de Deus. Deixa na mão de Deus. Se fosse da desenvolvimento, não tinha nessa casa que eu estava hoje aí. Muitos parentes falaram, larga disso, não vai dar certo, isso é só ilusão, olha lá a ilusão. E aí que um ficou despejado vai morar comigo, olha só como é que é assim. Então não pode maquinar o mal. Entendeu? Às vezes tem umas pessoas que irritam a gente até tem vontade, mas que não passa da vontade. Entendeu? Teve algumas pessoas que me irritaram aqui que eu cheguei a pensar de ligar para os pastores. Cheguei a pensar, mas não fiz. Entendeu?
Deixei na mão de Deus. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe de tudo. Mas não maquine o mal contra o teu próximo. Eu sei que às vezes dá vontade. Número 4. Quarto conselho de um sábio que te farão ser sábio. Verso 30. Por isso que é importante você estar no culto terça-feira, Deus. Isso aqui é arroz e feijão. Só que o que fortalece é arroz e feijão. Você não vive de churrasco, de pizza. Não, você vive de arroz e feijão. Entendeu? Então é isso que te fortalece. Número 4. Quarto conselho de um sábio que te farão ser sábio. Verso 30. Não contendas com alguém sem causa, se não te fez mal algum. Alguém pode pensar, mas quem vai contender, brigar, discutir? Quem vai? Irmãos, tem gente que quer brigar com você só porque não vai com a tua cara. Tem gente que simplesmente olha para você e diz, eu não gosto dele. Eu quero acabar com ele, eu quero que, né? Tem gente que é assim, irmãos. Então, a Bíblia diz, não contenda com ninguém sem causa. Não fique brigando, não fica discutindo. Deixa pra lá. A Bíblia ensina o contrário. Romanos 12, verso 18. Quem tem Bíblia, pode ler. Qual? Romanos 12, verso 18. A Bíblia diz, o que depender de vós. Eu vou até ler lá. Vamos lá. Romanos, haja paz com todos os homens. Mas eu quero ler uns versículos a mais. Né? Romanos 12, 18. Diz assim, ó. O que depender de vocês, se for possível, haja paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Ou seja, deixa que Deus faça. Porque está escrito, minha é a vingança, e retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, o que você faz, Deus vai devolver para você. Irmãos, olha para mim, por favor. Eu acho que aqui já nem tem mais pensamento assim, de tanto que eu falo. Para com essa coisa na sua cabeça, que Deus é amor e Deus só faz coisa boa. Que Deus só quer, só amor, amor. Olha o que o texto está dizendo, pelo amor de Deus. Deus está dizendo para nós não nos vingar nós mesmos, mas deixar para a ira de Deus. Nos Salmos diz que Deus é um Deus que se ira todos os dias. E a Bíblia diz, porque está escrito, minha vingança. Deus dizendo, minha é a vingança, eu vou me vingar. Ou seja, se alguém me faz alguma coisa, ou se alguém me disse alguma coisa, Deus é vingador. Deus vai vingar. Você pode até fazer aquela oração, que às vezes é mentirosa, né? Senhor, perdoa, porque não sabe o que faz. Jesus fez essa oração honestamente, mas a gente às vezes faz, Senhor, né? Mas não que Deus faça alguma coisa, né? Mas, na verdade, irmão, você pode orar do jeito que for. Se a pessoa fez algo contra você, Deus vai vingar. E olha o que a Bíblia diz. Minha vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Não é eu que estou dizendo. Deus está dizendo, eu vou retribuir. Eu vou retribuir. Eu uso a minha vida como exemplo. Alguém me xingou aqui na frente da igreja, me falou um monte de coisa, me ameaçou até que estava na área dele, que ensinou que ia mandar alguém me pegar. E falou um monte de coisa. Eu peguei e disse para a pessoa, tudo que você está falando, você vai dar conta. Não me amaldiçoa. Eu não estou amaldiçoando. Eu estou dizendo que o que você está falando, você vai dar conta disso. E é o que a Bíblia diz, irmãos. O que você faz, você vai dar conta. E Deus vai retribuir para você. Ou seja, a conta vai vir. Entendeu? Então, não precisa querer brigar. Deixa que Deus briga por você. Entendeu? E nem precisa pedir para Deus brigar.
Porque isso aí vai ser automático. Vai ser automático. Entendeu? Vai ser automático. O que ele disse no Salmo 23, versículo 5? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Na presença dos meus inimigos, daqueles que querem o meu mal, daqueles que são meus opositores, são meus adversários, o Senhor está preparando uma mesa para mim me assentar, vai encher o meu cálice, vai fazer eu transbordar e eles vão assistir. Então, amados, não façam isso. Verso 20. Antes, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas sobre a tua cabeça. Não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Entendeu? Então, primeiro conselho, não deixe de fazer o bem se tem condições de fazer. Não deixe de fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Não planeje o mal contra o teu próximo, jamais. Jamais. Não contenda com ninguém sem causa. E a última, o quinto conselho que te fará, quinto conselho de um sábio que te fará ser sábio, está no verso 31. Diz assim, ó, não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. Não tenha, eu já vou além, não tenha inveja de ninguém. Entendeu? Mas do homem violento muitas vezes é aquele que resolve do seu jeito. Né? É aquele que dá o tiro, que dá a facada, entendeu? Que não leva desaforo para casa. Mas não tenha inveja de ninguém. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 37, versículo 1, Salmo 37, verso 1. Não te enfades por causa dos malfeitores e nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade. Tem gente que até daqueles que estão pecando e fica com inveja. Poxa, eu queria eu estar. Oh, queria eu estar fazendo isso. Oh, queria eu estar nesse pecado aí. Entendeu? Não tenhas inveja. Inveja é um sentimento que ou você quer ser o que a pessoa é, ou quer ter o que ela tem. Não é errado. Não é errado você ver uma pessoa de Deus e você querer ser de Deus igual aquela pessoa. Isso não é inveja. Isso é uma coisa boa. Entendeu? Uma coisa boa. Não é errado você ver alguém que adquiriu algo, conquistou algo, e você também pensa no seu coração, nossa, eu também quero ter algo assim. O problema é que a inveja, amados, não só você quer ser a pessoa, mas você quer que a pessoa caia para você tomar o lugar dela. Não só você quer ter o que a pessoa tem, mas você quer dar um jeito de até, se puder, tomar da pessoa aquilo que ela tem. Entendeu? Ou que a pessoa se arrepende, se desgraça, não aproveite aquilo que ela tem. Então, amados, não tenhas inveja. É um sentimento que só traz coisa ruim para a gente. A inveja só vai trazer coisa ruim para você. A inveja só vai trazer tristeza para você. A inveja só vai fazer você se revoltar contra Deus, sabia? Porque você vai começar a olhar os outros e dizer, o outro tem, eu não tenho, o outro faz, eu não faço, o outro vai, eu não vou, o outro, entendeu? Ei, eu não sou. Parece que Deus não me ama, parece que Deus não me... Tem alguém que passou por isso, quer ver? Salmo 73. Salmo de Asaf. Para quem não sabe, Asaf era o mestre de cântico da casa de Deus. Amém? Eu vou ler esse salmo. Diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, é algo pessoal que ele está falando aqui. Os meus pés quase desviaram, por pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos loucos, quando vi a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não acho em trabalhos como outra gente,
nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência. Eles têm mais do que o coração poderia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra o céu e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e as águas de copos cheios se lhes espremem. E eles dizem, como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que esses são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade que em vão tenho me purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Olha, ele está dizendo que o que ele tem buscado se santificar, ser correto, a mão limpinha, não pegar nada de ninguém, não tem adiantado nada para ele. Porque os outros que fazem errado estão tudo bem. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que me ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender, foi para mim muito doloroso. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Ou seja, ele ficava olhando essas pessoas e achando, não, eles estão certos, fazem o mal, mas nada acontece contra eles. Estão prosperando, estão falando o que querem, estão fazendo o que querem, e a gente quer fazer tudo certo, o senhor está se lascando. Ele diz até que ele entrou no santuário, talvez foi no culto de terça-feira, no culto de ensino. E ele aprendeu. Daí diz verso 18, certamente tu os puseste, aquilo que é o que ele aprendeu. Mas primeiro teve inveja. Em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como um sonho quando se acorda. Assim, Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Teve cólica no rim. Assim me embruteci e não sabia. Fiquei como um animal perante ti. Estava como um irracional, pensando essas coisas perante o Senhor. E ele diz agora, todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me com o teu conselho e depois me receberás na glória. Ou seja, o Senhor está me guiando com o teu conselho, mas um dia vai me receber lá na glória. E ele diz, que tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e meu coração desfalece, mas Deus é a minha fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que se alonguem de ti e perecerão. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Os que se afastam de ti vão perecer. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar as tuas boas novas. Está entendendo? Então, Asaf passou por isso. Ele teve inveja, por falta de entendimento. Porque quando ele teve entendimento, ele compreendeu que eles podiam ter tudo aqui, mas o fim deles não era simplesmente só um caixão na terra. O fim deles era muito pior do que aquilo. E ele às vezes podia não ter nada aqui, mas o fim dele seria no céu, na glória com o Senhor. Entendeu? Então, não tenhas inveja de ninguém, de nada, e muito menos, irmãos, do homem violento ou daquele que faz o que é errado. Não tem inveja, porque você escolheu o melhor caminho. Siga esses conselhos de um sábio e você será um sábio. Amém? Amém. Então, não deixe de fazer o bem, tendo condições. Não deixe de fazer para fazer
fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Não planeje mal contra o teu próximo. Não contenda com ninguém sem causa. Não tenha inveja de nada e ninguém. Se coloca de pé na presença de Deus.